Já está conosco na linha o deputado federal do Partido Novo, Marcel Van Hatten. Deputado Marcel, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Diego. Satisfação estar contigo no ar aí. Feliz de estar mais uma vez tendo essa oportunidade de conversar com você. Ô Marcel, eu tenho vários assuntos para tratar contigo aqui nessa primeira parte do programa, mas vamos começar por essa aqui, ó, antes de entrar nas questões de pandemia, STF, etc., que está na pauta. Eu vi que recentemente tu abriste uma possibilidade de indicações de emendas parlamentares, né? Tipo um concurso assim, para ver para onde serão destinados os recursos no Rio Grande do Sul, do teu mandato, né? Que os deputados têm essa prerrogativa. Eu achei muito interessante isso, eu não sei se outros deputados fazem, talvez até façam, mas eu achei muito interessante tu colocares publicamente isso para dar transparência à questão de onde vai ser investida a verba. Então conta para nós, porque isso é um negócio bacana assim de se saber. Boa, Diego, fico feliz com essa primeira pergunta, até para dar mais publicidade para isso, né? Ainda mais em tempos de pandemia, recursos na saúde escassos, a gente precisa destinar para quem vai utilizar bem. Então, já é prática no meu gabinete, todos os deputados aqui do Novo fazem isso, né? Fazem de uma forma ou de outra, cada um é livre para fazer o seu edital como achar melhor, mas nós fazemos processos seletivos. Então, nós abrimos um edital, colocamos os critérios, no nosso caso aqui do nosso gabinete, os 8 milhões de reais, um pouco mais do que isso, destinados à saúde, serão divididos em duas áreas principais. 2 milhões de reais para painéis fotovoltaicos em hospitais. Até a gente inicialmente queria fazer mais, Diego, mas em virtude da pandemia a gente privilegiou então os outros 6 milhões para equipamentos, porque tem gente que está precisando de, insumos na área da saúde para combater o coronavírus, né? Desde respiradores até outros equipamentos importantes. Então, a gente abre um processo seletivo, até o dia 28 estão abertas as inscrições, e nesse aspecto específico das placas fotovoltaicas, né, que é energia solar, nós já fizemos no ano passado, né, para o orçamento do ano passado, o mesmo processo seletivo, já foram investidos os recursos, perto de 600 mil reais investidos em 3 hospitais do estado do Rio Grande do Sul. Eu visitei todos eles no sábado e é incrível, Diego. Teve um hospital que reduziu a conta mensal de luz de R$ 2.500 para R$ 250. Então, imagina, um custo fixo que o hospital, né, todo mês elimina, e ao longo de um ano só esse hospital vai economizar R$ 24 mil. Tem outro hospital que teve uma economia ainda maior, baixou de 7 mil, claro, porque é um hospital que usa mais energia, maior hospital, vai baixar de 7 mil a conta para perto de 800, 900 reais por mês. Então, é uma forma de usar uma energia limpa, economizar, né, em custo fixo e permitir que esse dinheiro economizado seja utilizado em outras áreas. Então, lá no município, por exemplo, Júlio de Castilhos, eles estão agora, onde foi um dos hospitais, foram 3, Júlio de Castilhos, Santa Bárbara do Sul e 15 de novembro. Em Júlio de Castilhos estão investindo já esse dinheiro economizado na compra de oxigênio, que está sendo de primeira necessidade agora no combate à pandemia. Então estão abertas as inscrições, Diego. Quem quiser entra no meu site, né, marcelvanhatten.com.br, está lá na página inicial, gestores de hospitais, prefeitos, secretários de saúde, até médicos às vezes procuram, e daí obviamente precisam de um responsável para encaminhar um projeto específico de algo que estão precisando na sua área, e a gente avalia aqui de acordo com os melhores projetos que têm mais impacto social, né, ou na comunidade, a gente faz a destinação do recurso. Sim, é muito interessante isso e com muita transparência, não é, Marcel? Porque todo mundo fica sabendo, né? O cara não tem que estar indo lá em site de Câmara para procurar, quer dizer, tu está colocando nas tuas redes. Eu acho que deveria ser assim sempre, com todos os parlamentares. Até porque a gente sabe... Diego, não precisa nem vir a Brasília, né? Porque tem esse pires na mão em Brasília. Então, obviamente, a gente recebe bem os prefeitos, é bom a gente conversar com quem vem aqui, não tenho nada contra, claro que tem custo de diária, de passagem, etc., mas o investimento muitas vezes vale para o prefeito que vem buscar recursos, mas a gente não privilegia quem veio, a gente privilegia quem tem os melhores projetos, independentemente de ter vindo no gabinete ou não. E vocês fazem essa análise em um grupo dentro do gabinete?
dentro do gabinete. A gente faz essa análise e a gente está pensando para o próximo processo seletivo trazer também analistas externos para nos ajudar a avaliar os projetos. Né? A gente volta e meia pede opiniões, obviamente, com quem entende mais da área de saúde. Né? Nesse processo atual, nós não temos ainda formado um grupo de especialistas externos, mas a gente vai evoluir para o próximo processo seletivo para incluir também essa etapa. Uhum. Cada vez Muito a gente vai bem. melhorando, né, Diego? Não, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do processo. Sim. Tu foste o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul na última eleição, com 349 mil votos. Eu insisto há muito tempo que o Brasil vai melhorar quando adotar o voto distrital puro. Se não puro, que fosse o distrital misto, mas não esse voto de lista aberta aí, que eu acho que é muito absurdo esse voto. Embora tu tenhas sido eleito neste modelo. Tu farias o enfrentamento num voto distrital? Irias para uma eleição num voto distrital, onde a eleição do deputado se torna uma eleição majoritária, Marcel? Certamente, Diego. Eu sou defensor ferrenho desse sistema, né? Eu sou a favor de, como você, do distrital puro, que é como é feito nos Estados Unidos, também na Inglaterra, né? Eventualmente, né, para se chegar no distrital puro, não teria nada contra passar pelo distrital misto, né, que aí seria metade das vagas pelo sistema como ele é hoje, outra metade por distritos, e eu encararia a eleição sem problema nenhum. Inclusive, né, eu hoje estaria, pelos votos que eu recebi na região, de qualquer forma eu teria sido eleito, porque na minha região eu também acabei sendo mais votado na última eleição. Mas esse não é o caso da maioria dos deputados eleitos. Não é necessariamente um deputado de uma região, né, que representa uma região, ele não necessariamente foi mais votado naquela região. E isso pode acontecer comigo numa próxima eleição. Eu posso não ser o mais votado na minha região, e eu não me importo. Eu acho que o sistema eleitoral melhor é o do voto distrital. Se eu for eleito ou não, é consequência do meu trabalho, é consequência do respeito que os eleitores têm por aquilo que eu fiz ou não, e por isso eu prefiro realmente pensar no futuro do país, e eu concordo contigo. Nós precisamos ter voto distrital porque aproxima o cidadão do eleitor, reduz o custo de campanha enormemente, né, e faz com que as pessoas lembrem em quem votaram, porque hoje 70% dos eleitores nem lembram em quem votou na última eleição para deputado, se não mais. Verdade. Agora, a gente tinha tanta esperança, né, que nessa legislatura se pudesse aprovar uma reforma política, mas parece que está tudo adormecido, né? Veio a pandemia, mas mesmo que não tivesse vindo a pandemia, eu no primeiro ano não senti muita firmeza em reformar essas estruturas carcomidas. Alguma chance de sair reforma política, Marcel? Olha, Diego, eu estou acompanhando algumas discussões, infelizmente uma parte delas está sendo feita de forma muito restrita por poucos deputados, foi criado um grupo de trabalho de processo eleitoral, o certo seria abrir uma comissão especial, mas tudo bem, está sendo feito um trabalho, né, para tentar, pelo menos eu entendi, espero que seja nesse sentido, né, de desburocratizar a legislação eleitoral, que realmente ela é muito, muito burocrática e atrapalha a vida de quem, né, é novo na política e quer concorrer, desde a abertura de conta eleitoral no banco até a prestação de contas final, é um emaranhado de documentos que faz com que, né, a despeito da necessidade de, obviamente, ter uma boa fiscalização do processo, faz com que muitas pessoas que, enfim, são novatas na política enfrentem enormes dificuldades no curso da campanha e não consigam fazer o mais importante, que é pedir voto, né, pedir apoio das pessoas. E, de outro lado, tem sim a previsão da abertura de uma comissão especial para tratar de reforma política, não apenas eleitoral. Eu, inclusive, tenho já a previsão do líder do partido aqui, o Vinícius Poit, de ser o membro dessa comissão especial. O problema, Diego, é que, pelo que estão propondo, que é o distritão, não sei se não é melhor ficar como está, né, porque o distritão acho que é pior ainda, seriam só os mais votados no estado eleitos, né, claro que acabaria aquele efeito tiririca, né, do deputado que é muito votado num partido levar um desconhecido, mas também, por outro lado, acabaria completamente com o sentido de partidos políticos existirem, porque cada um tem os seus votos, se elege e deu, né, enfim, os partidos já estão desmoralizados, mas eu entendo que é por meio da formação, inclusive de novos partidos políticos, que está a representação. E não nesse voto unipessoal que, a meu ver, é muito perigoso. Sim, sem dúvida.
O deputado federal Marcel Van Hatten, chegamos à marca de 300 mil mortos pelo coronavírus, pela Covid-19 no Brasil. O governo Bolsonaro, agora, junto com os demais chefes de poderes, criou uma comissão, né, de gerenciamento da pandemia. Eu disse ontem que eu acho que isso veio tardiamente. Eu acho que, infelizmente, o presidente errou muito e foram erros deliberados na tentativa de combater a pandemia, e o resultado, em parte, está aí. Né? Em parte, o resultado está aí. Né? Eu quero a tua opinião sobre isso. Como é que tu estás vendo o momento em que o Brasil se encontra e a própria atuação do governo? Porque tu, como um deputado independente, tu tens também o dever de fiscalizar o governo, né? Apoiar aquelas coisas que são boas, mas também ter um olhar crítico em relação ao governo. Nessa matéria específica, qual é a tua opinião? O governo tomou uma chamada forte ontem, o presidente da República, inclusive, pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, que foi apoiado pelo Bolsonaro. Eu tô, inclusive, se tu me dá licença, eu tô com áudio aí, podemos rodar? 30 segundinhos, pode ser? Pode. Tá, e aí depois tu comentas. O Arthur Lira, presidente da Câmara, ontem deu uma chamada forte no governo Bolsonaro. Vamos ouvir. Quero deixar claro que não ficaremos alienados aqui, votando matérias teóricas como se o mundo real fosse apenas algo que existisse no noticiário. Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Se fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que não são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. Mas alerto que, dentre todas as mazelas brasileiras, nenhum é mais importante do que a pandemia. Não é hora de tensionamentos, de CPIs ou lockdowns parlamentares. Medidas com níveis decrescentes de danos políticos devem ser evitados. Mas isso não depende apenas desta casa. Depende também, sobretudo, daqueles que, fora daqui, precisam ter a sensibilidade de que o momento é grave, a solidariedade é grande, mas a tudo tem limite. Tudo. E o limite do Parlamento brasileiro, a Casa do Povo, é quando o mínimo de sensatez em relação ao povo não está sendo obedecido. Que recado, hein? Que chinelada, hein, Marcel? Quero te ouvir sobre isso. Não precisa nem ver o endereço, né, da fala do Arthur Lira. Inclusive, ele, em determinado momento, ele diz: não vou fulanizar, e repete, né? Não vou fulanizar, mas é só uma forma de ser elegante no tom, né? Mas a verdade Sim. é essa mesmo. O Congresso aqui está preocupado. Aliás, já desde o ano passado foi aprovado uma PEC de orçamento de guerra, e naquela época não foi incluído um comitê de crise, a pedido do Palácio do Planalto, deveria ter sido. Agora, um ano depois, felizmente está sendo criado. E os recados, né, os conselhos principalmente, né, que são dados em particular ao presidente Bolsonaro, como não são ouvidos, eles acabam vindo em público como alertas. E aí o presidente Arthur Lira fez da forma mais clara possível o seu. Né? Isso é sintomático. Uma pessoa que, enfim, em dia do mês nós estamos agora, Diego, hoje é dia 25 de março, né? Não faz nem 2 meses, não faz nem 2 meses que foi eleito com apoio do presidente da República, Arthur Lira, presidente da Câmara. E eu dizia, quando fui candidato a presidente da Câmara, inclusive, não sei se vai durar 2 meses, era o limite que eu dava, né, para que haja um estouro entre o presidente da Câmara e o presidente da República, sendo que os dois estavam amicíssimos. Né? E por quê?
justamente porque as reações da população estão vindo. Eu, inclusive, critiquei em público a ida do presidente a uma aglomeração durante o aniversário dele de pessoas, sim, que estavam lá para apoiá-lo, estavam lá para aplaudi-lo, estavam lá para cantar parabéns, mas no momento errado. Não é o momento agora das pessoas estarem lá. E, a meu ver, o ato correto do presidente seria, se ele quisesse se dirigir a essas pessoas, era ir e pedir para que se distanciassem e voltassem para suas casas. Até porque aqui em Brasília, os hospitais estão cheios. Essas pessoas que ali estavam, como quaisquer outros que se aglomerarem nesse momento, correm sério risco de contraírem o vírus e não encontrarem atendimento médico. Então, a pessoa que gosta daquelas que o apoia, como é o caso do Bolsonaro, imagina, em relação ao público que lá estava, precisa justamente cuidar dessas pessoas, dizer, cuidem da sua saúde, assim por diante. Então, nós precisamos ver uma mudança de atitude. O presidente Bolsonaro, ontem, na reunião com os demais poderes, o judiciário, governadores, me parece que vai melhorar nesse sentido, sem ignorarmos o fato de que também os governadores, também os prefeitos precisam abaixar o tom, abaixar a cabeça e trabalhar. Porque nós estamos vendo muitos problemas nas administrações estaduais também. Desvios de recursos, falta de preparo na área da saúde, que agora está gerando uma série de medidas restritivas abusivas, Diego. Então, não dá para achar um culpado só. Todo mundo tem sua parcela de culpa. E daqui para frente a gente precisa trabalhar para melhorar. Mas aqueles que têm mais poder também precisam assumir que têm mais responsabilidade, reconhecer os erros, isso é muito importante, e passar a tentar acertar o máximo possível. Uhum. Agora, uma coisa é fato, né? E a história não pode ser apagada. O presidente sabotou as medidas de distanciamento social durante todo esse ano de pandemia. Tu mesmo acabaste de citar, promoveu aglomerações. Não venha dizer que eu estava lá e as pessoas vieram, porque ele faz as aglomerações, ele fez aglomerações durante o ano todo, agora no verão, em Santa Catarina, em São Paulo, né? Porque ele não dá a mínima para aglomeração. Ele também sabotou a imunização, porque ele falava mal da vacina, e tu sabes disso, né, Marcel? Tem os vídeos aí, as falas dele contra a vacina, botando dúvida. Ele não reservou vacinas no momento adequado, justificando que não concordava com os contratos e publicamente marreteando a imunização. Então, as coisas têm consequências. Uma coisa é você errar tentando acertar. Outra coisa é você deliberadamente, como ele fez, sabotar o que se tentava fazer para reduzir, certo ou errado, o impacto do vírus na sociedade, né? Exatamente. Ainda por cima, isso acabou atrapalhando muitos que concordavam ou concordam com a defesa dele de que o comércio e a economia não podem fechar inteiramente. A gente concorda com essa parte. Eu, pelo menos, imagino que você também, Diego, a gente concorda que tem medidas que são tomadas mas uma é coisa não impede a outra. Exato, mas a gente é desmoralizado quando a mesma pessoa que defende isso acaba também fazendo aglomerações, incentivando aglomerações que são desnecessárias, inúteis, que não estão piorando a situação. Então, desmoraliza aquelas pessoas. Foi isso que eu disse na minha postagem. Tem gente que não quis entender paciência. Eu vou continuar com a minha independência e vou continuar dizendo, não está sendo boa. Aliás, a condução durante a pandemia foi tudo menos boa até aqui. A gente precisa realmente reaprumar o barco e, sinceramente, depois de 300 mil mortes, aliás, eu sou solidário a todas aquelas pessoas que perderam familiares, amigos vitimados, seja pela Covid, seja por outras doenças, Diego, que não foram tratadas por causa do colapso no sistema de saúde, seja pela área econômica, enfim, sou solidário e a gente vê que falta isso, inclusive, nas falas do próprio presidente da República. Ele diz, mas de uma forma muito fortuita. Então, isso não soma no momento que a gente precisa de um chefe de Estado que una a nação e diga, nós somos um só povo e nós vamos enfrentar juntos essa pandemia. Sem divisionismos, sem esses conflitos constantes que são criados aqui em Brasília. Aliás, ontem, o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, te atacou publicamente nas redes dele. Eu vi isso. Tu chegasse a responder? Respondi
respondi, claro, eu respondi nas redes dele, né? Eu fiz uma resposta, porque eu discordo dessa prática, né, dos bolsonaristas de ficar implodindo pontes com pessoas que querem o melhor para o Brasil. Eu sou independente, tenho as minhas críticas construtivas, tenho apoiado projetos enviados pelo governo, ainda mais do que o próprio governo, da testemunha disso, na reforma da Previdência, a gente também viu sabotagem de áreas do governo em relação ao projeto, a gente apoiou mais o projeto que o próprio governo, privatizações, o governo que prometeu muitas, a gente continua cobrando e tratando desse tema com mais afinco do que o próprio governo que se elegeu em cima disso. Combate à corrupção nem se fala, né, Diego? Então, quer dizer, a gente tem essa postura e de fazer críticas construtivas e vou continuar tendo. Agora, o filho do presidente vir a público e fazer um post para, enfim, dinamitar ainda mais uma relação que está cada vez pior com o Palácio do Planalto, me parece o contrário do que a gente espera de alguém que está na política para fazer o melhor pelo Brasil. Isso foi demais. Essa resposta esse post nas redes dele te atacando, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele critica que tu criticaste as aglomerações, as grandes aglomerações promovidas pelo presidente. E ele diz que elas são espontâneas e que o presidente não poderia virar as costas aos seus apoiadores que para lá foram voluntariamente. Mas não é só isso, porque o presidente passou o ano todo promovendo aglomerações. Ele promovendo, tem os vídeos aí. Só que no final, o Eduardo Bolsonaro diz assim, que tem método, ele bota. Como se tu e outros estivessem assim tendo prazer e organizados para atacar o governo. É a leitura que eu fiz disso. Até porque agora eu sou classificado como nova esquerda, como comunista, como traidor e assim por diante. Epítetos completamente descolados da realidade, né? Você me conhece há muitos anos, sabe que eu continuo completamente fiel àquilo que eu sempre defendi. Então, é um ataque que a gente lamenta muito, né? Responde no nível da elegância, porque é isso que eu sempre soube fazer. Eu acho importante que a gente olhe para frente e mire para o que é melhor para o Brasil, né? Agora, ficar estimulando ainda esse ódio, esse rancor, né? Isso é muito ruim. Sim. O Marcelo, depois dessa fala do Lira de ontem, do Arthur Lira, que não tem nem 2 meses que ganhou a eleição, já deu curto-circuito aí com o Palácio do Planalto. Pode ter por trás disso, eu quero a tua opinião muito sincera, como te caracteriza sempre, né? Que é uma característica tua. O que é? É uma preocupação sincera do Arthur Lira, ou seja, com o agravamento da pandemia, ou é a voracidade do Centrão por cargos que não está conseguindo, conforme teria sido acordado antes da eleição dele? Sempre tem um pouco das duas coisas, mas nesse caso eu entendo que é muito mais uma reação política de fato do que uma reação fisiológica, até porque o Centrão tem já um espaço considerável dentro do governo, né? Tem um espaço ainda maior no orçamento da União, né? Os relatores dos orçamentos da União aqui têm conseguido destinar recursos muito mais do que se destinava no passado. Eu entendo que nesse momento é muito mais uma preocupação com o próprio futuro político do presidente, do Arthur Lira, para não ser visto como alguém que permitiu que o barco afundasse, né? E no fundo, todo político, né, ou a maior parte dos políticos tem esse instinto de sobrevivência. E quando vê que o barco pode estar afundando, não vai querer ser o último a saltar fora, né? Uhum. Pode ter impeachment ali na frente do presidente Bolsonaro? Essa hipótese está sempre na mesa, né, Diego? O impeachment é algo que é jurídico e político. Havendo crime de responsabilidade e havendo, como é que se diz, momento político para isso, ele acontece. Aconteceu com o Collor, aconteceu com a Dilma, pode acontecer com o presidente Bolsonaro. Quem decide isso no fim e ao cabo é o presidente da Câmara, é dele a caneta para abrir ou não o processo, e ontem ele deixou bem claro que
remédios amargos podem ser fatais, né? E algo que é fatal na política e que está nas mãos do presidente como uma espécie de remédio amargo é justamente a abertura de processo de impeachment. Hoje estamos mais próximos disso do que se pensa ou ainda não, Marcel, na tua avaliação, tu que estás aí em Brasília? A fala do Lira deixa isso muito claro e acho que é momento do presidente se preocupar, né? É momento do presidente se preocupar e eu acho que ele está preocupado, aliás, estou convencido de que ele está preocupado, não à toa ele já teve uma outra postura, imagino que hoje esteja ainda mais depois da fala do Arthur Lira, e é algo que sempre vai estar no radar dos políticos. Uhum. Então essa chance é uma chance real, né? Efetiva, existe essa possibilidade, né? O Bolsonaro sempre temeu essa chance, né? Desde a época do Rodrigo Maia. Ele sempre, inclusive, alimentou teorias de que estariam conspirando para que fosse derrubado, né? Isso foi uma constante ao longo dos primeiros 2 anos do seu governo. Agora, dada a queda na popularidade dele também, dados todos os elementos que estão se juntando nesse processo político tumultuado de combate à pandemia, eu vejo sim que nesse momento tem uma vontade de mais atores políticos a levar isso adiante. Acho que é importante, por isso mesmo, Diego, a gente pacificar a nação. Nós precisamos ter um momento de união nacional, né? E está muito nas mãos do presidente decidir isso, né? Quem consegue justamente conduzir uma nação, quem precisa ter uma postura de chefe de Estado, é o chefe de Estado. Está nas mãos dele ter uma atitude que seja condizente com aquilo que se espera de um chefe de Estado e conduzir a nação por esse caminho tortuoso ainda que nós vamos enfrentar daqui para frente. Com mais vacinas, nós precisamos garantir vacinação da população, com mais responsabilidade nos níveis locais, governadores, prefeitos, né, o Ministério da Saúde coordenando os esforços, como acabou não acontecendo. Você está nos Estados Unidos, você sabe que houve muito mais, mesmo com o Trump, né, esforço de comunicação sobre o período da pandemia, coletivas e assim por diante. O povo brasileiro carece de muitas informações. Eu digo mesmo com o Trump porque ele sempre foi muito próximo do Bolsonaro. Então, quer dizer, nós precisamos dar uma guinada nesse sentido, levar mais transparência e informações à população e garantir que a gente, enfim, vença esse terrível período sem maiores problemas do que os que já foram criados atrás. Não, e o Trump aqui, para de todas as críticas que possam ser feitas, o Trump investiu na vacina. Esse mérito o Trump tem. Ele acreditou desde o início na vacina a ponto de o governo americano, bilhões no laboratório Moderna para desenvolver a vacina, né? Exatamente. E agora o Bolsonaro diz que assinou MP para compra de vacinas, etc., lá atrás. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem muita narrativa, né? Tem uma coisa o presidente dizer que assinou a MP, que falou lá atrás, outra coisa é a realidade das suas falas, das suas declarações. Então, sempre foi algo muito contraditório dentro daquilo que a gente esperava. Agora, começaram a falar que a nossa arma é a vacina, que bom, vamos torcer para que permaneça sendo assim, né? Claro, sem dúvida. Marcel, e essa decisão do Supremo Tribunal Federal pela suspeição do juiz Sérgio Moro, esse refresco que estão dando para o Lula, parece mentira, né? Na segunda turma. Eu te confesso que eu fiquei envergonhado como brasileiro, viu? Eu fiquei envergonhado de ver, por exemplo, a fala do Gilmar Mendes, chorando até pelos advogados do Lula. É como se tudo tivesse invertido no país. Eu quero te ouvir sobre isso. Já falou quase tudo, tá? Invertido e pervertido pela própria Suprema Corte, né? Eu tenho repetido essa palavra, perversão, né, dos nossos valores, porque é uma inversão promovida por alguém, e nesse caso, esse alguém é nada mais, nada menos do que a Suprema Corte, que deveria zelar pela segurança jurídica, zelar pela Constituição, e está criando narrativa. Virou uma corte política, né, Diego? Virou uma corte política, uma corte parcial. Suspeitos, para mim, são os ministros que votam contra o combate à corrupção.
Porque um ministro que vota contra o combate à corrupção, que vota a favor de um bandido, né, que, enfim, já foi condenado não só pelo Moro, foi condenado na segunda instância, né, no Rio Grande do Sul, no TRF4. Até estava lendo há pouco uma entrevista do Gebran Neto, antes de entrarmos no ar, não tinha conseguido terminar, mas ele demonstrando também a frustração dele, porque esse golpe não foi só nos brasileiros que foram às ruas, não foi só em quem não gosta do PT, ou não gosta do Lula, ou não gosta da corrupção de forma geral, porque havia na Lava Jato, né, corruptos de todos os partidos envolvidos, né, praticamente. Então, esse foi um golpe no próprio Poder Judiciário. Foi nos tribunais estaduais, nos tribunais regionais, foi um golpe nos magistrados brasileiros, nos procuradores, na Polícia Federal. Enfim, foi um golpe em todos, que próprio Supremo Tribunal Federal deu. Eu acho, Diego, que o Supremo precisa enfrentar, no Senado Federal, ministros do Supremo precisam enfrentar a análise de processos de impeachment que estão protocolados lá. Não dá mais para deixar isso de lado. A gente teve a chance no Senado de fazer a CPI da Lava Toga no primeiro ano do mandato do presidente, e ele mesmo não quis fazer, né? Mandou a base tirar as assinaturas, né? Agora o resultado está aí, né? Eu sei, inclusive, de senadores que receberam ligação do presidente para retirar a assinatura, e sei enfim, o próprio filho do presidente, Flávio Bolsonaro, está publicado em vários meios, né? E ele mesmo, e admitido por outros senadores, pediu para que senadores retirassem a assinatura, ou seja, boicotaram uma das mais importantes CPIs que seriam instaladas para justamente avaliar a conduta de magistrados de cortes superiores. Ninguém pode estar acima da lei, ninguém pode ser intocável no Brasil. Perdemos uma chance, né? Perdemos uma chance histórica. Agora é difícil, né? Marcel, olha, muito obrigado pela entrevista, sempre um prazer te ouvir. Nós vamos conversar muitas vezes durante o ano, com certeza. Imagina, eu agradeço, Diego, parabéns de novo pela tua firmeza, pela tua transparência, teu caráter de sempre, e conta comigo aí para quando precisar, estamos juntos para dar mais entrevistas. E aqui eu, em Brasília, vou continuar batendo nessa tecla do Supremo Tribunal Federal, do Senado, aliás, a analisar os processos de impeachment, tratar a pandemia com serenidade e responsabilidade. E quem quiser se inscrever no nosso processo seletivo, Diego, posso dar o site, né? Por favor. Das emendas parlamentares, o nosso site, então, é simplesmente meu nome, Marcel Van Hatten, com 2 T's e M de Marcel no final, marcelvanhatten.com.br. Quem quiser, estiver curioso, quiser inscrever um projeto no nosso processo seletivo de emendas para a área da saúde, ingressa no site, entra lá que vai ver mais informações. Obrigado, Diego. Valeu, eu que agradeço muito. Um forte abraço. Outro abração.